já me redimi, agora vamos voltar lá para a parte que nós paramos, né? Ah, bom, pensei que eu estava doido, né? Legal, uma heresia dessa. Então, vamos falar hoje, entramos pela primeira porta, falamos aqui quarta-feira das 3 portas, né? A primeira porta, o primeiro reposteiro, o segundo reposteiro, o terceiro reposteiro. O primeiro, eu sou o caminho. A segunda porta, a verdade. E a terceira porta, a vida. Por isso que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São os 3 nomes das 3 portas deste grande tabernáculo, construído neste grande arraial, né? Aí hoje nós vamos falar sobre a pia de bronze, né? De onde foi que veio o material para fazer esta pia de bronze? Dos espelhos das mulheres. Aí eu fui pesquisar, era mais ou menos assim, ó. Não é igual esse espelho que nós conhecemos hoje, né? Ele era de bronze. Aí dava um polimento bastante, polia bastante, aí mostrava o rosto das mulheres. E era um artefato bem difícil de se ter, mas elas tinham, né? Lembra-se que eles saíram de lá do Egito riquíssimos, né? Ganharam presentes e tudo. Como o Senhor diz, meu povo não sairá do Egito, não ficará nenhuma unha lá. Eles vão pagar todos os direitos trabalhistas dele. E foi o que aconteceu, eles saíram de lá ricos. E aí, quando Deus pediu para as mulheres trazerem uma oferta, elas trouxeram os seus espelhos para que se construísse esta pia de bronze que estava logo depois do altar do holocausto. Nós falamos aqui, quarta-feira passada, sobre o altar do holocausto, que ele simboliza a cruz de Cristo, né? Então é o seguinte, quando o crente começa a sua caminhada, primeiro ele passa pela cruz, né? Passou pela cruz, o pecado foi ali julgado, pronto. Ele já agora pode começar uma vida de santidade. Ele vai se deparar com esta pia de bronze feita do espelho dessas mulheres. Elas fizeram essa doação e esse bronze, esse cobre, ele foi derretido e feita essa pia de bronze. Se alguém tiver alguma medida dela, pode ser que tenha extraído de alguma outra fonte histórica ou qualquer outra fonte, menos a Bíblia. A Bíblia ela não dá, ela dá a dimensão de todos os outros utensílios desse tabernáculo, das colunas, todos os utensílios que já falamos aqui, né? Mas dessa pia de bronze não há dimensão. Aí conjectura-se, né? Um fala que é esse tamanho, outro fala que é outro. Mas na Bíblia você não vai achar as medidas. Deus não deu as medidas. Tanto como Deus não deu as medidas, aí o que Salomão fez quando ele construiu o templo? Né? Porque Davi não construiu, as mãos eram sujas de sangue. Aí o seu filho Salomão construiu. Quando ele foi construir, ele fez logo o quê? Um mar de vidro. Quando você for lá, quando a gente for estudar sobre isso, nós vamos ver que Salomão, como não tinha medida mesmo, ele já pegou e exagerou logo, já fez uma piscina enorme onde o povo podia se lavar, né? No tempo que Salomão construiu. Mas aqui não tem medida, não tem medida exata. Então, como essa pia era para lavar as mãos e os pés do sacerdote, do sumo sacerdote, eles fizeram, creio eu, mais ou menos do tamanho deste púlpito aqui. Só era para lavar as mãos e para lavar os pés, né? Então não era necessário uma piscina, eles não iam tomar banho, né? Porque até o simbolismo não é esse. Eles já foram regenerados lá no altar, né? Lá na cruz, onde o pecado foi julgado. Agora, quando eles começam a trabalhar ali, fazendo os holocaustos, oferecendo as ofertas ali para o Senhor ali, diante daquele altar, eles acabam se sujando, né? E aí, para eles continuarem a oferecer adoração e fazer todo o serviço dentro do santo lugar e do santo dos santos, como o sacerdote entrava, eles precisavam lavar os pés e as mãos. Já nós vamos ver qual é o simbolismo que tem isso, né? E outra coisa, essa pia de bronze não era para qualquer pessoa, porque a pessoa comum, tipo se fôssemos nós, por exemplo, o único lugar que a gente ia chegar é até o altar de holocausto, só ali. A gente não passava dali. Do altar do holocausto,
nós voltávamos pelo primeiro reposteiro, pelo caminho ali. E a gente não poderia avançar, né? O que nós vemos hoje, graças a Deus, com Cristo, que quando Ele foi à cruz, este caminho interrompido não existe mais. Nós podemos ir à cruz, ir a esta pia, que é a palavra, e continuar servindo, entrar no santo lugar e entrar no santo dos santos, porque o véu se rasgou de alto a baixo. Hoje somos sacerdócio real, né? Graças a Deus por isso. Mas aqui não. Aqui o povo só ia até o altar do holocausto. Esta pia só era para os consagrados, para os separados, para os sacerdotes, para o sumo sacerdote. Naquela época, os únicos espelhos existentes eram feitos de metais polidos exaustivamente, até que o material refletisse o rosto da pessoa que nele se mirasse. Eram peças raríssimas de preços significativos, dada a dificuldade da sua confecção. Imagina, né, irmão? Naquele tempo, para se confeccionar um espelho. Eu consegui essa imagem aí, mas eu não sei se é bem essa imagem não. Eu trouxe mais ou menos só para a gente saber mais ou menos como era. Eu não peguei isso aí de uma fonte confiável, não. Eu trouxe só para a gente ter mais ou menos assim, uma noção, uma vaga noção de como era esse espelho dessas mulheres. Porque eu ficava imaginando, espelho, deve pegar um espelho e vai construir uma pia de bronze. Porque esse espelho nosso, ele é vidro, né? E ele tem uma camada prateada atrás. Nessa época nem existia isso, né? O espelho era isso aqui, ó, essa peça de bronze polida, bem polida, que aí refletia a imagem das mulheres. Eram peças raríssimas, né? Poderia levar-se meses até que o espelho chegasse à qualidade desejada. Quanto mais polido, melhor a imagem refletida. Essas peças quase que exclusivamente eram para o uso das mulheres, as quais sempre foram vaidosas. Aí ele já entra aqui, que por elas serem vaidosas, né? E aí ele fala, vaidade não é pecado. Mulher tem que se arrumar mesmo. Ela tem que andar bonita, tem que andar cheirosa, não é igual uma doida. Não, tem que andar arrumada mesmo. É pecado? Não. Desde que você não coloque isso acima de Deus, desde que você não extrapole, desde que isso não vire o seu Deus. Misericórdia. Eu vou de metrô trabalhar todos os dias, né? Vou e volto. Aí eu no metrô, aquele negócio balançando, aquele troço cheio de gente. Porra de cair com as mulheres no metrô. Eu fico olhando, eu fico, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Aí elas pegam uma bolsa desse tamanho e jogam no chão. E começam a tirar os negócios de dentro. Tira um lápis, enfia no outro, pega no fundo olho. Eu fico olhando, eu fico nem parada depois de fazer isso. Mas a mulher consegue pintar o olho aqui, não sei o quê. Ela entra de um jeito e sai de outro jeito. Eu fico olhando, né? Eu falei, meu Deus, qual é o preço da vaidade, né? Qual é o preço da vaidade? Tem pessoas que vivem em função disso. Aí sim, né? Aí isso sim. Isso é pecado. Deus não aceita. Você coloca nada diante dele. Né? Nada. Mas você se arrumar com modéstia, tudo com decência, com ordem, né? Não tem problema. Não tem problema nenhum. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria de nós aqui veio de uma igreja, uma Assembleia de Deus, que era tão rígida, que você não podia passar uma base na unha, você não podia cortar a ponta dos cabelos, você não podia fazer a sobrancelha. O homem, ele não podia nem usar um paletó com uma lasca aqui, um rasgado aqui, uma abertura aqui atrás, que até aquilo não é nem questão de vaidade nem nada, porque a roupa vai ficar mais bonita, né? Mas não podia, nem aqui nem dos lados, de jeito nenhum, não podia. Isso era verdadeiramente um extremo, né? Um extremo. Uso e costume. Tem muitas igrejas que ainda adotam isso. E quando eu dava aula na escola dominical, na igreja de onde eu vim, eu peguei muitos anos, eu dei aula muitos anos para a mocidade. E a mocidade era grande, ela tinha uns 100 jovens. Aí, eu sempre fui assim, desse tipo, né? Mas lá, eu obedecia às normas da igreja. Se não podia, né? Aí uma jovem me perguntava, Marilene,
cabelo, a gente não pode passar uma base na unha. Aonde que está isso na Bíblia? Eu falo, eu vou explicar isso para vocês. Na Bíblia não está em lugar nenhum isso não. É pecado você fazer isso? É. Por que é pecado? Porque desde que você esteja congregando nessa igreja e as normas dela é essa, você tem que obedecer às normas que o pastor determinou. Se está na Bíblia e não está na Bíblia, com certeza isso não vai te levar para o inferno. Mas se você quer fazer esse tipo de coisa, então você tem que sair dessa igreja e ir para outra igreja então. Mas se você ficar aqui, você tem que obedecer. Você tem que obedecer a norma do anjo da igreja. Mas eu quero saber onde é que está na Bíblia. Na Bíblia você não vai achar. Você não vai achar. Muitas pessoas pegam uma parte, tira do contexto, tira uma frase do seu contexto e aí aplica. Mas Deus em nenhum momento instituiu isso. Ele colocou isso para o seu povo, né? Mas desde que você esteja numa igreja que cobra esse tipo de coisa, você tem que obedecer. Era isso que eu pregava, né? João 13 diz assim, a partir do versículo 5: depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingida. Aqui está falando de Jesus. Eu quis trazer essa parte, eu quis comparar esta pia que tem água, onde o sacerdote lavava os pés e as mãos, com o que Jesus fez com seus discípulos. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, sempre Pedro, né? Eu me identifico muito com Pedro, eu não sei porquê, mas eu me identifico muito com ele, né? Assim. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e ele disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Porque Jesus pegou a toalha, colocou na cintura, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Todo mundo aqui conhece isso. Aí Pedro: não, Senhor, o meu Senhor vai lavar os meus pés? Não, de maneira nenhuma. Aí Jesus respondeu, né? Aí Pedro antes ele disse assim: nunca me lavarás os pés. Jesus antes tinha dito: o que eu faço não sabes tu agora, tu saberás depois. Aí Pedro respondeu: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, sempre exagerado, né? Pedro. Não, tu já que vai lavar o pé, lava logo a minha cabeça, logo o corpo, lava logo tudo. Aí disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. O que Jesus estava dizendo para ele? Quem já passou pela cruz, quem já me aceitou, quem já teve o seu pecado julgado, lavado pelo meu sangue, não tem necessidade de chegar diante desta pia e lavar-se novamente. Você já está limpo. Quando você vai dando uma caminhadinha, andando pela vida, nos seus afazeres, no seu trabalho, na sua casa, aqui e ali, você dá uma derrapada, em palavras, às vezes em ações, uns mais sérios, outros mais graves, outros menos graves. Aí você vai voltar novamente ao altar de holocausto e aceitar Jesus de novo? Não. É necessário você somente ir à pia, esta pia que reflete o seu rosto, esta pia que é a palavra do Senhor, a palavra que liberta, a palavra que vai lavar, que vai purificar, porque esta pia ela simboliza a santificação, que ela é progressiva, ela é contínua. Isso que ele estava falando, mas naquela hora ele não entendeu isso, né? Depois, né, que ele pôde entender isso, mas nesse momento ele não entendeu, ele queria tomar um banho completo. Eu quis trazer isso aqui porque o simbolismo daquela pia, na verdade, é isso aqui, tá? Lavatório ou pia de bronze. Êxodo 38:8. Fez a bacia de bronze e a sua base com o espelho das mulheres, que serviram à entrada da tenda do encontro. Tiago 1:23 diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Né? Olha aqui.
Quando o sacerdote olhava para dentro dela, ele via o seu rosto refletido. É igual quando nós chegamos diante da palavra. Quando você está lá, só você e a palavra. No seu quarto, dentro do seu carro, lá no seu trabalho, aonde for, que você estiver lendo a palavra. Quando você começa a ler, você vai vendo o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado, do juízo, vai revelando, vai mostrando tudo. Ele vai até a divisão da alma e do espírito, vai esquadrinhando juntas, medulas e ossos, e vai mostrando tudo. Quando está só você e ele, não precisa de máscara, não precisa de subterfúgio, é só você e ele. E nem se você usasse desse artifício daria certo, porque ele sabe o pensamento, conhece as ações, antes mesmo de se formar o seu pensamento, ele já sabe. Então ele te conhece por dentro e por fora. Por isso, quando você está de frente a ele, da sua palavra, né, que o verbo se fez carne, ele é a verdadeira palavra. Você se vê refletido e vê o seu reflexo, e vê o seu rosto verdadeiramente como ele é. Isso que é o simbolismo desta pia, né? O altar, que é a salvação, e a bacia, que é a santificação, né? Que é progressiva e ela é contínua. Era aqui que o sacerdote lavava os seus pés e mãos antes de entrar no santo lugar, ou se acercasse do altar para ministrar. A pia era de bronze, seu fundo era polido como espelho. Por isso aquele hino, né? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Mostrar o seu mundo ainda não notou. É tirar todas dessas partes da Bíblia, né? E tem um significado tão grande. Às vezes a gente canta por cantar, mas não sabe o verdadeiro significado que aquela letra tem, né? Seu fundo era polido como espelho, de forma que o sacerdote via seu rosto refletido nas águas. Foi construído dos espelhos das mulheres, né? Seu tamanho não foi especificado, como eu já disse. Não era para todos, apenas para os consagrados, só para os consagrados, para Arão e para os seus filhos, né? Arão era o sumo sacerdote e os filhos, os 4 filhos de Arão, os sacerdotes, e Arão o sumo, né? Eu até falei sobre os filhos dele aqui. Depois quando eu for falar sobre os sacerdotes, eu vou voltar novamente a falar sobre os filhos de Arão. Principalmente sobre Nadab e Abiú, quando ofereceram fogo estranho e foram consumidos vivos, né? Eu até acho que eu preguei sobre isso aqui, quando eu disse que por isso que muitas pessoas se dão mal, por isso que muitos filhos de pastores se dão mal, né? Dentro de igreja, porque ele acha que o pai dele e a mãe dele é o pastor da igreja, são os pastores da igreja, ele está liberado para pecar. Meu pai é pastor, ele vou meter o pé na jaca, enfiar no tomate, eu como mesmo, e aí se dá mal, né? Porque diante de Deus nós somos todos iguais, o que dá para um dá para outro. E se não for assim, a igreja que não for assim, ela não é uma igreja que segue o verdadeiro Deus. Porque ela tem que tratar todas as ovelhas da mesma forma. Do mesmo jeito. Então, quando os filhos de Arão, que é o sumo sacerdote, depois de Moisés, era a maior autoridade ali do tabernáculo, era a maior autoridade, era o sumo sacerdote, né? E por que ele foi escolhido sumo sacerdote? Porque era irmão de Moisés? Ah, mas isso é uma puxa-sacaiada danada, porque o homem é irmão de Moisés, que tirou o povo lá do Egito, vai botar o cara como sumo sacerdote. Você é um bando de vagabundo, é só família mesmo, não tem jeito não, não foi nada disso não. Moisés não chegou e chamou Arão não. Arão foi escolhido quando trouxe a vara e todos os outros lá vieram. E aí Deus, depois nós vamos falar sobre isso, vamos trazer uns versículos, já está até um estudo pronto, estou dando só uma pincelada, porque como falou de Arão ali, eu quero esclarecer isso agora. Quando foi escolher Moisés, a vara de Arão, quando foi escolher Arão para sumo sacerdote, a vara dele floresceu, a vara dele era seca, morta, né? E essa vara já foi usada 2 vezes, nos transformou nas serpentes lá, né? Engoliu as outras serpentes lá dos magos, lá no Egito, antes do povo sair, vocês lembram disso? Essa mesma vara, foi essa mesma vara que Deus fez florescer. Ela não somente floresceu, como ela produziu
Deus estabeleceu que Arão seria o sumo sacerdote, mostrou para o povo que ele foi escolhido por Deus. Não foi Moisés que escolheu porque era a família dele, não. Foi Deus que escolheu. Né? Aí os filhos de Arão devem ter pensado, né? A gente faz aqui de qualquer jeito. Aí Deus não aceitou, fulminou os dois, matou e está matado. E depois ainda chamou Arão e os dois outros sacerdotes, os dois outros filhos que ficaram, e disse: não é para derramar uma lágrima. Não é para derramar uma lágrima. Porque se vocês chorarem de frente do povo, vocês vão dizer para o povo que eu estou errado e eles estão certos. E há estatuto, há normas. Eu disse que era para fazer assim. E eles fizeram de forma diferente, por isso morreram. E não aceito nenhum de vocês que derramar uma lágrima, nem um semblante cair. Porque senão o fulmínio é o Deus. Não brinca com Deus, não. Que Deus não é brinquedo, né? Os sacerdotes não podiam entrar no lugar santo sem antes se lavar. Por isso, esta pia, este lavatório, estava bem em frente ao segundo reposteiro. Em frente ao segundo reposteiro. O primeiro reposteiro é o caminho, ele estava em frente à verdade. É o outro nome do segundo reposteiro, que é aquela cortina que estava à porta do santo lugar. Né? A pia tipifica Cristo. Né? A palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quando o homem se depara com Cristo e olha para ele, se ele não estiver na posição de santo, de salvo, ele não tem coragem de olhar muito tempo. Logo o olhar se desvia. Lembra-se de Pedro? Negou Jesus 3 vezes, né? Aí na última hora que ele falou que não conheço esse homem, nunca vi. Jesus olhou para ele. O que aconteceu com Pedro? Voltou às velhas práticas. Voltou novamente. Pedro era pescador. O pastor já pregou aqui que eles tinham uma empresa de pesca. Voltou a pescar. Aí voltou Pedro a pescar, e quando Jesus ressuscitou, qual foi a ordem que ele falou? Jesus nos conhece, irmãos. Quando ele nos corrige porque ele nos ama. Ele não tem prazer na morte do pecador. Ele não tem prazer que nenhum dos seus filhos se perca. Nenhum. Quando Pedro negou, Jesus já tinha orado por ele. Lembra-se da passagem quando ele disse que Satanás queria peneirar Pedro? Ele já tinha orado por ele. Mesmo assim ele negou. E se Jesus não tivesse orado, ele tinha feito o quê? Tinha se juntado com Judas. Aí quando ele negou, Jesus olhou para ele. E aí ele voltou às velhas práticas. Quando Jesus ressuscitou, ele deu uma ordem: chama os meus discípulos. E o único que ele falou o nome foi de Pedro. E a Pedro. Chama os meus discípulos. E a Pedro. Especificou o nome de Pedro, porque ele sabia que ele não estava mais junto com os dele. Tinha voltado às velhas práticas. Tinha voltado novamente a pescar peixes. Da vida para a morte. E Deus tinha chamado Pedro para pescar homens. Da morte para a vida. Esse era o chamado de Pedro. Por isso que quando Jesus chamou os discípulos, ele falou: e a Pedro? Chama os meus discípulos, e a Pedro? Aí foi quando ele voltou novamente, né? E voltou novamente para o seu lugar, que era servir ao Senhor e fazer a obra conforme o chamado que Deus tinha na vida dele, né? A água da pia tipifica a palavra de Deus e o próprio Cristo. Nossas vestes devem ser lavadas em Cristo. Não se pode entrar no santo lugar se estivermos sujos. Diariamente devemos ir à pia da palavra de Deus para nos santificar, purificando-nos com a lavagem da água pela palavra. É a palavra. É a palavra que libera. É a palavra que transforma. É a palavra que esmiuça a pena. É a palavra que vai convencendo, que vai transformando. Aí uma pessoa diz: não sei por que esses pastores são todos uns retardados mesmo, que fica aí pregando. Já está mais do que comprovado cientificamente que tudo que eles falam eu não consigo guardar nem 10%. Não interessa.
A palavra diz que é pela loucura da pregação a salvação, a transformação. Você não pode não guardar tudo que se fala, mas alguma coisa vai ficar, porque a palavra não volta vazia. Se ela não volta vazia, ela encontrou algum lugar aí para se achegar e fazer morada. Então quem prega, continue pregando. Quem ministra, continue ministrando. Não importa se estão acabando com a tua vida, se estão falando pelos quatro cantos do mundo, não interessa. Não importa. Você que foi chamado para fazer a obra, faça. Pedras virão. A árvore que tem fruto, com certeza virão as pedras para derrubar os frutos. Mas continue frutificando, porque a árvore que não dá fruto será cortada pela raiz e lançada no fogo. Não adianta você ser uma árvore linda, mas não produz fruto nenhum. Não adianta. Tem que produzir fruto. Fruto. E aqui ali o jardineiro vem, dá uma podada na árvore, corta daqui, corta dali. E fala, você está falando demais, vou aqui cortar um pedaço da tua língua. Você está andando por caminhos que não são os meus caminhos, vou aqui dar uma cortada aqui no teu caminhar. Mas tua mão está pegando em coisas, não condiz com a minha palavra. O teu proceder não condiz. Aí começa a dar uma parada, para aqui, corta um galho aqui, às vezes corta um galho grande, às vezes corta um galho pequeno, limpa a árvore toda, toca fogo lá naquelas partes que ele cortou e novamente a árvore voltará a dar fruto. Todos nós passaremos por esse processo. E esse processo dói. Esse processo causa lágrimas. Esse processo fere a nossa carne, fere o nosso ego. Por isso que temos que olhar somente para Cristo, olharmos para Ele e dizer para Ele todos os dias: trabalha em mim e faz em mim morada, transforma a minha vida, porque eu quero fazer a tua obra em espírito e em verdade, com o coração quebrantado. Não quero fazer a tua obra e lá na frente eu mesmo ser reprovado. Preguei para tantas pessoas e eu mesmo fui reprovado. Paulo que diz isso, né? Qual era o sentido de lavarem as mãos e os pés? Fala de santificação, que é algo progressivo e contínuo. As mãos, santidade de ações. Revelava seu ministério, seu trabalho. Tudo que eles punham as mãos era importante. E assim, as suas mãos precisavam estar limpas diariamente. Eles não matavam os animais, né? Eles sujavam as mãos, né? Eles tinham que depois recolher as cinzas, sujavam as mãos. Andavam ali descalços, na areia fria, né? Não queimavam os pés, não. Sujavam os pés, porque eles estavam descalços, né? E aí, eles tinham que chegar diante dessa pia para lavarem os pés, lavarem as mãos, né? As mãos, santidade de ações. Temos que ser santo como Ele é santo. Se não formos assim, não veremos. Sem santificação é impossível ver a Deus. Impossível. E os pés? Santidade de conduta. Representavam onde eles iam, suas vidas e caminhos. Seu andar tinha que ser santo todos os dias. Eles andavam ali em volta, né? Em volta ali, trabalhando ali. Faziam mais de 800 holocaustos. Depois eu vou trazer, não sei se é ao mês, depois eu vou trazer certinho essa medida, essa quantidade. Vou afirmar aqui que eu não estudei sobre isso direito, só deixo uma geral assim, mas dá muita coisa. Então, você imagina o tanto que eles trabalhavam, né? E aí se sujavam. Eles tinham que continuar servindo no santo lugar. Não era o lugar do sacerdote, era onde o sacerdote habitava, no santo lugar. Não no santo dos santos, onde estava a arca da aliança, não. É lá no santo lugar, onde estava a mesa dos pães da proposição, onde estava o altar do incenso, onde estava o menorá, o candelabro. Ali eles trabalhavam. E eles não poderiam entrar ali com as roupas sujas de sangue. Eles tinham que trocar aquelas roupas, lavar os pés, lavar as mãos. E depois que eles trabalhavam lá, e eu não falei aqui, quarta-feira passada,
que quando eles, dependendo de quem pecava, se fosse o povo comum ou se fosse o sacerdote, escrevia na ponta dos chifres do altar, né? O pecado era escrito na ponta dos chifres do altar. Aqueles 4 chifres, nós falamos sobre eles aqui quarta-feira passada. E aí, quando matava aqueles animais, aí pegava a ponta do dedo e passava nas 4 pontas daqueles chifres, né? Aí falamos até sobre Adonias, que ele recorreu e se agarrou ao altar quando ele se levantou contra Salomão, querendo usurpar o trono, e não foi morto, porque se agarrou no altar, né? Isso simboliza a misericórdia de Deus. E aí então ele pegava, o sacerdote pegava este sangue, passava nas 4 pontas deste chifre do altar de holocausto, e depois ele se lavava, trocava de roupa, pegava novamente aquele sangue e passava nas 4 pontas dos chifres do altar de incenso. Ele tinha 4 chifres também. Isso por causa do pecado dos sacerdotes, não do povo comum. Aí ele passava nas 4 pontas desses chifres do altar de incenso, que ficava em frente à terceira porta, em frente ao véu, né? Que também tem o nome de vida, né? Caminho, verdade e a vida. Então, para ele entrar ali, para ele fazer esse serviço, ele tinha que se lavar nessa pia. Ele tinha que ter santidade de ações e santidade de conduta. Não poderia estar sujo de sangue dos holocaustos, não porque ele tinha pecado, mas no trabalho em si. Ele tinha que entrar ali, vestir uma nova roupa e entrava para terminar de fazer todo aquele ritual, né? E oferecer incenso e passar este sangue na ponta desse chifre do altar de incenso. Quando eles terminaram de fazer isso e muitas outras coisas mais, eu não vou falar sobre isso agora, sobre trabalhar no sacerdote, só estou citando para que a gente possa se situar, porque as mãos e os pés. Quando ele saía, ele tirava a roupa que ele usou lá dentro, e tem um versículo que diz que era para que aquela roupa que ele usou lá dentro não santificasse os que estivessem do lado de fora. Depois eu vou trazer isso direitinho e vou explicar bem direitinho isso, para que não fique nenhuma dúvida a respeito desse trabalhar do sacerdote, porque que essa roupa santificava os que estavam do lado de fora. Por isso ele não poderia sair com ela, com esta roupa, tinha que tirar novamente, né? De acordo com o sistema do Antigo Testamento, havia 3 formas de obter a purificação cerimonial: pela água, pelo fogo e pelo sangue. No Novo Testamento, somos purificados da culpa do pecado pelo sangue que Jesus Cristo derramou por nós na cruz. E quando confessamos nosso pecado, esse sangue nos purifica. Quando desobedecemos a Deus, nosso coração